que o Senhor venha falar fortemente e venha agradar o teu espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja no nosso meio, que essa é a presença mais importante que não pode faltar nas nossas vidas. Eu vou estar trazendo, irmãos, a palavra que está contida no livro de Joel, o profeta Joel, né? Pesquisando sobre o profeta, né? Eu descobri que Joel significa o Senhor é Deus. Olha que maravilha, né? Que afirmação que esse profeta tem no nome. Quem tem Bíblia aí na sua casa, né? Vamos estar iniciando o nosso culto, né? Pelo capítulo 1. Eu vou estar lendo do versículo 5. Quem tiver Bíblia aí, pode estar abrindo no livro de Joel. E o texto diz assim: Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mostro, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despediu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se esbranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinheiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do nosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, porque eu creio que o Senhor está no nosso meio, Pai. Te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, Senhor. Peço, Senhor Jesus, que tu esteja à frente dessa reunião, Pai, porque a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem unidos em teu nome, o Senhor se fará presente ali, Pai. E essa é a intenção do nosso coração. Fala conosco essa noite, Pai. Nos orienta, nos guia, nos alimenta, fortalece-nos espiritualmente, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Esse capítulo do livro do profeta Joel, ele inicia falando, né, que o Senhor permitiu uma grande praga de gafanhotos nesse povo que se refere o capítulo. Foi uma grande praga. E como eu acabei de ler para vocês, irmãos, não ficou nada, né? O povo ficou sem alimentos, os animais ficaram sem alimentos e houve uma grande assolação, né? Houve uma grande falta de tudo, né? E além dessa praga de gafanhotos, também, no que eu entendi do texto, também houve uma seca. A terra não produzia mais, as pessoas não tinham de onde tirar, não tinham como se alimentar. E ficou bem evidente para mim que isso foi permissão do Senhor. Se formos fazer, né, trazer
essa situação bíblica para a nossa vida, talvez muitos de nós, a maioria talvez, se encontra assim, né? Nós tínhamos uma terra, uma fartura, e de repente o Senhor permitiu que viesse sobre nós uma grande catástrofe, vamos referir assim, né? E diante de tudo isso, de toda essa devastação que houve, né, nessa terra, na nossa terra, na terra da nossa casa, na terra da nossa família, o Senhor nos chama a estar clamando. A todos nós que estamos na sua presença, a todos nós que temos ouvidos espirituais, que temos olhos espirituais, né? Meditando na palavra, eu me lembrei da época da minha conversão, né? Que, sinceramente, eu pensei que quando eu fui para o Senhor, eu pensei, agora eu estou blindada, tudo vai dar certo. Mas nós que estamos na presença do Senhor, nós que o Senhor nos chamou, nós também vamos sofrer ataques, nós também vamos sofrer. Nem tudo na nossa vida vai sair de acordo com aquilo que a gente estava imaginando. Nem todos os nossos planos, eles vão sair de acordo com o que a gente imaginou, pensou, né? E é um grande mistério a gente saber que tudo isso é permissão do Senhor, né? Eu me lembro que eu estou no deserto já faz mais de 2 anos, né? Nesse momento eu glorifico ao Senhor, é um motivo de grande alegria para mim estar trazendo a palavra, estar podendo dividir com vocês um pouco do que o Senhor me ensinou, um pouco do que o Senhor tem falado comigo, né? E saber que apesar de estarmos passando por um momento difícil, um momento de tribulação, o Senhor está conosco, Ele nos dá paz, Ele nos ajuda e Ele está trabalhando em nosso favor, né? É muita alegria, é um mistério muito grande, porque houve um tempo em que eu estava aí no lugar de vocês, escutando a palavra, e eu escutava e eu chorava e eu dizia, não estou entendendo, né? O motivo de tanta seca, o motivo de tanto ataque, né? A palavra se refere a uma praga de gafanhotos, né, irmãos? Na minha vida eu me senti exatamente assim, atacada de todos os lados, né? A Bíblia se refere a vários tipos de gafanhotos, né? Espiritualmente falando, né? O gafanhoto devorador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto destruidor, né? O destruidor. Houve um tempo na minha vida em que o desespero era tanto que eu pensei, não sobrou nada, não sobrou nada. Houve um momento de realmente de choro, de somente chorar nos pés do Senhor e de clamar e de chegar o momento de a gente ter aquele encontro com Deus e dizer, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer com a força do meu braço, eu não consigo, né? Um momento em que faltava exatamente tudo, tudo, não havia somente mesmo Deus para estar indo na minha frente e fazendo por mim. E eu glorifico o Senhor porque foi nesse momento de tanta assolação, de tanto desespero, que realmente, como o Senhor nos ensina na palavra, é nesse momento que a gente mais encontra a face do Senhor, aleluia. É nesse momento que o Senhor se demonstra a gente, em que a gente fica sensível a ouvir a voz do Senhor, a estar na presença do Senhor. Vamos para o versículo um pouco mais à frente. Versículo 18 que fala assim: como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos, as ovelhas são destruídas. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos dos desertos. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Graças a Deus, né, irmãos? É realmente um momento em que a gente vê devastação, né? A gente olha para o nosso lado e as pessoas que a gente contava, que a gente, né, amigos, família,
e a gente se vê assim, sozinho num deserto. E graças a Deus o Senhor está conosco. O Senhor, Ele não nos abandona, o Senhor, Ele não desiste da gente, mesmo nesse momento em que a gente se sente tão enfraquecido, em que nós estamos espiritualmente, muitas vezes fisicamente cansados, o Senhor vai se manifestando. E é nesse momento que nós devemos clamar ao Senhor, que nós devemos nos derramar na presença do Senhor, porque o Senhor quer que nós nos posicionemos. A gente às vezes ouve falar sobre posicionamento e a gente não entende muito bem o que significa esse posicionamento. E eu me recordo que eu entendi que eu não podia fazer nada, que se Deus não me ajudasse, se Deus não estivesse comigo, eu não ia conseguir enfrentar toda essa devastação que houve na minha vida, né? Em que eu havia perdido todas as coisas que me eram caras, todas as coisas que me eram importantes, eu havia sido levado de mim. E tudo que me restava, e graças a Deus que eu atendi a esse chamado do Espírito Santo, foi clamar ao Senhor, foi pedir socorro ao Senhor, foi entregar minha vida ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu preciso de Ti, me ajuda, Senhor, a minha vida está destruída. E o Espírito Santo ia me dizendo: eu estou contigo, calma, eu te ajudo. E o Senhor foi se manifestando, o Senhor foi me dando paz, o Senhor foi curando as minhas feridas, foi me ensinando a olhar para essa situação devastadora e criar esperança, e criar mais fé, e saber que se o Senhor prometeu na minha vida, porque eu sempre digo que o Senhor me chamou desde a minha mocidade, e tudo que eu pedi na minha mocidade, o Senhor me permitiu realizar, o Senhor me permitiu deslumbrar isso. E chegou o dia da tribulação, e eu não estava preparada, ninguém está, na verdade, né, irmãos? Mas como diz a palavra do Senhor, o Senhor, Ele prova para ver o que está no nosso coração. E eu confesso aos irmãos que a tribulação muitas vezes foi tanta que o desespero tomava conta, os pensamentos de derrota, de não vai dar mais certo, desiste, vinha à minha cabeça, mas também vinha a voz do Espírito Santo que dizia: eu estou contigo, eu te ajudo. Vamos, tenha fé, tenha coragem. E eu decidia atender a voz do Espírito Santo. Eu dizia: amém, Senhor, eu creio. Houve momentos em minha vida em que o inimigo, ele vinha lançar pensamentos, até mesmo de que a vida não valia mais a pena, que não havia mais por que querer viver, querer fazer planos, sabe, irmãs? Um momento em que o desespero queria tomar conta de mim, mas o Espírito Santo também queria tomar conta de mim. E o Espírito Santo falava ao meu coração: não olha para isso, olha para mim que eu estou aqui, eu estou com você. E graças a Deus eu decidi atender a essa voz do Espírito Santo, irmãs. E aqui no versículo anterior, né, em que o Senhor nos chama a clamar por Ele, e isso é tão verdadeiro, irmão, que quando nós clamamos com o nosso espírito quebrantado, com o nosso coração quebrantado, o Senhor atende ao nosso chamado, o Senhor atende. Ele não nos coloca fardo maior que nós não possamos carregar. Essa palavra foi tão profunda em mim, né, porque o Senhor nos chama a clamar por Ele. Nos momentos de desespero, nos momentos de tribulação, de falta total, como descreve na palavra, houve uma devastação por gafanhotos. Tudo, não sobrou nada, né, dessa devastação causada por esses gafanhotos. A palavra descreve que os gafanhotos, eles podem tanto ser sobre as lutas que vêm sobre nós, como também sobre as investidas do inimigo que vem sobre a nossa vida. Nós sabemos que o inimigo, ele não está contente de nós estarmos na presença do Senhor, de nós termos uma família abençoada, um casamento abençoado. O inimigo quer justamente tirar a nossa esperança, nos causar desespero.
Então ele coloca todo esse cenário de perda, de derrota, de destruição na nossa vida, para que a gente simplesmente caia e desista. Mas esse não é o propósito do Senhor. Nós vamos estar vendo mais adiante que o Senhor, ele permitiu que houvesse essa devastação pelos gafanhotos na vida desse povo, mas o Senhor também não desiste do seu povo, aleluia. O Senhor sempre, sempre está com o seu povo. E quando o seu povo se coloca a clamar ao Senhor, a jejuar, a estar buscando a presença do Senhor, o Senhor inclina os seus ouvidos e ouve o seu povo. E isso é tudo que o inimigo não quer, irmãos. O inimigo quer a desesperança, o desespero. Ele não quer que a nossa fé seja firmada na rocha, que é a palavra do Senhor. Ele quer que nós estejamos desesperados, que nós tenhamos pensamentos de que o Senhor não vai fazer nada, de que o nosso casamento não vai ser restaurado. Mas o que o Senhor mais quer falar na nossa vida é que Ele quer ter um relacionamento conosco, é que Ele quer restaurar as nossas vidas primeiro. Como eu falei para as irmãs, para os irmãos, houve um tempo em que eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Eu creio que o Senhor pode fazer na minha vida. E eu confio em Ti, eu entrego a Ti essa situação. E o Senhor começou a mover por mim, o Senhor começou a me ajudar diante de toda essa devastação que houve na minha vida. Depois de toda essa devastação, o povo foi chamado a orar, a se humilhar na presença do Senhor, e o Senhor inclinou os ouvidos para os seus filhos. A palavra do Senhor vai trazendo mais adiante o versículo 18, que diz assim: Então o Senhor terá zelo à sua terra e se compadecerá do seu povo. Porque a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que sempre que nós clamamos com o coração quebrantado, o coração verdadeiro, que nós vamos para a presença do Senhor, o Senhor não fica indiferente ao nosso sofrimento. O Senhor tem pensamentos de paz para a nossa vida. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis farto. E vós não entregareis mais o opróbrio entre as nações. O opróbrio, irmãos, é vergonha. Quantas vezes nesse período de deserto nós não nos sentimos envergonhados, né, da situação que nós estávamos? Muitas vezes sem trabalho, muitas vezes passando necessidades do básico dentro das nossas casas, sem ter a quem recorrer. Mas nós temos que ter a consciência de que Deus está conosco. E olha que maravilha que o Senhor, né, a promessa do Senhor sobre a nossa vida, que estamos na presença dEle, né, que o Senhor vai mudar essa situação, o Senhor vai novamente encher os nossos celeiros, né. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinados de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia ao primeiro mês. É um deserto, mas o Senhor pode fazer chover a chuva temporã no deserto, irmãs. E foi isso que eu glorifico a Deus porque aconteceu na minha vida. Eu falei, amém, Senhor. Tu permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida. O Senhor permitiu que viesse toda essa tribulação sobre mim, como diz, acho que é no livro de Jó, que o que eu mais temia me veio sobre mim. Amém, Senhor. Eu vou me encorajar, eu vou estar contigo e o Senhor vai me ajudar. Eu falei, Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda a reorganizar a minha vida, Pai, me mostra aonde eu errei, Pai, aonde que eu tenho que me consertar contigo, Pai. Eu quero, para a honra e glória do Senhor, poder estar testemunhando que o Senhor pode mudar uma situação que a gente dá como perdida. E, irmãs, eu glorifico o Senhor, porque a cada dia o Senhor tem se demonstrado na minha vida. A cada dia o Senhor tem me feito andar de cabeça erguida. O Senhor tem feito eu ficar feliz. E não é porque o meu casamento foi restaurado, é pela presença do Espírito Santo na minha casa, na minha vida. E eu tenho agradecido ao Senhor todos os dias por isso, porque houve um tempo
em que eu estava sentada na igreja e eu ouvi aquela palavra que dizia assim, que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E eu baixava os olhos e o Senhor ouvia dentro de mim eu dizer, não estou achando. Porque o Senhor sonda os nossos corações. A gente muitas vezes quer enganar a nós mesmos e acha que engana a Deus, mas o Senhor sabia como estava o meu coração, o Senhor sabia e o Senhor me mostrou que houve épocas em que eu mesma estava com o meu coração endurecido, como eu disse às irmãs, eu estava sentada dentro da igreja porque o Senhor, ele me perturbava ir para a casa dele, eu pensava, eu preciso buscar Deus, eu sei que eu preciso, mas lá dentro eu ouvia a palavra e como o pastor falou, eu pensava assim, não falou comigo. E isso é coração duro, irmãos, assim, a tristeza, as tribulações, as dificuldades, né, os gafanhotos da nossa vida, né, porque os gafanhotos que eu trouxe na palavra são as dificuldades que nós enfrentamos, as tribulações, os problemas, tudo isso vem sobre nós, tentando tirar o nosso foco, tirando os nossos olhos do Senhor. O Senhor quer falar com nós, Ele quer mostrar o seu sobrenatural, mas muitas vezes nós mesmos que buscamos, estamos na presença do Senhor, ficamos com o nosso coração endurecido. Eu pensava, isso é a tua perfeita vontade? Eu não estou achando nada de perfeito, eu não estou achando nada agradável. E eu ria e eu chorava e o Senhor vinha e puxava na minha orelha e Ele dizia, então vamos continuar, né? Vamos continuar. Até que chegou no instante em que eu falei, amém, Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu não sei o que eu fiz para estar nessa situação, Senhor, mas eu quero me consertar. Eu creio que Tu és Deus na minha vida. Eu entendo que se eu cheguei até aqui nesse deserto, foi porque o Senhor quer me mostrar algo. O Senhor quer me mostrar que eu não estava de acordo com a Tua vontade, que eu não estava fazendo aquilo que o Senhor havia me chamado para fazer. Então eu te peço perdão, Senhor, e se demonstra na minha vida, Pai. Porque eu sei que Tu tens um plano na minha vida, Pai. E eu sei que Tu vai ser, Senhor, aquele Deus que eu clamei lá na minha mocidade, irmãs. Eu entrei realmente na presença do Senhor, pedi perdão ao Senhor por esse coração endurecido, né? Porque a gente pensa que Deus deve ser, que a gente deve estar louvando ao Senhor quando tudo está bem, quando tudo está de acordo com os nossos sonhos, quando a nossa vida está perfeita. E não é assim, porque nós que somos filhos do Senhor, nós que somos servos do Senhor, nós vamos sofrer ataques. Nós também vamos passar por dificuldades. E aí é nesse momento que mais do que nunca nós temos que nos firmar na presença do Senhor, nós temos que buscar a presença do Senhor nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Capítulo 3, do versículo 8 em diante, né? Quando nós estamos na tribulação, irmãos, o Senhor, como eu disse anteriormente, o Senhor quer que nós nos posicionemos. E muitas vezes a gente não entende o que é se posicionar na presença do Senhor. Se posicionar na presença do Senhor é não nos tornarmos com o coração duro, não sermos rebeldes, né? Porque o Senhor me mostrou eu sendo rebelde, né? Como eu disse, o Senhor me falava que Ele tinha planos maravilhosos para mim e eu pensava assim, desse jeito, olha só, olha aí, muito bom. Eu dizia, olha, bem que me falaram que lá no mundo, né, coisa mais fácil, agora aqui tá só apertando, né? E o Senhor me ouvia e Ele não me desprezava, o Senhor entendia esse momento de tristeza do meu coração. Versículo 9, que diz assim, proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, chegue-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. O Senhor faz descer ali os teus fortes. Movam-se as nações, subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara.
Vinde, descei, porque o lugar está cheio de vasos, dos lugares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu também estava no vale da decisão. Eu entendi, né, que mesmo eu e meu esposo, na época em que começou, né, o ataque dos gafanhotos na minha vida, nós estávamos na igreja. Mas a gente sempre estava assim com aquela vontade de estar na igreja, aquela vontade de estar no mundo. E nós estávamos no vale da decisão, como diz o texto, né? Quando o Senhor me deu esse texto, ele me mostrou várias coisas lá do início da nossa caminhada com o Senhor, né? E eu estava assim mais sedenta pelo Senhor, eu estava assim muito mais à frente. Eu e meu esposo não tínhamos jugo desigual. Jugo desigual é quando um acredita numa coisa e outro em outra, né? A gente não professa a mesma fé. Eu e ele professávamos a mesma fé. Porém, a gente estava sempre assim, porque nós tínhamos amigos que eram da nossa igreja e amigos que não eram. E sempre há aquela fala, aquele encontro de entendimento sobre Deus, sobre o que o Senhor quer falar para cada um de nós. E acabando que aquilo que nós mais alimentamos, irmãos, é que cresce em a gente. E eu estava alimentando, né, me alimentando da palavra, procurando saber mais de Deus. E o meu esposo também estava se alimentando do que ele achava que tinha que se alimentar, né, irmão? E eu sempre entendi pela palavra que quem nos convence é o Espírito Santo de Deus, não é nós. Nós não temos que pregar para o nosso marido, porque o Senhor fala comigo e ele fala com o nosso esposo também. Tanto que a palavra diz que nós devemos santificar o nosso marido sem palavras, que nós devemos orar, entregar a Deus para que, através da nossa vida, eles sejam santificados. Mas o Senhor quer que nós nos posicionemos, que nós façamos da nossa vida, das ferramentas que nós temos, que nós entremos em guerra espiritual, como o texto trouxe aqui, a respeito das pessoas que viviam no campo, que elas tinham enxadas, e o Senhor falou que era para elas forjarem espadas, trazendo para a nossa situação, irmãos, quais são a nossa espada? A nossa espada é o jejum, é a oração, é estar buscando a face do Senhor, é estar decidindo todos os dias estar na presença do Senhor. É estar todos os dias quando o inimigo vem lançar pensamentos de que não vai ter mais jeito, de que não vai haver restauração, de que o Senhor não vai dar conta, a gente estar repreendendo esse espírito de desconfiança e estar proclamando que o Senhor é Deus na nossa vida, estar buscando decidir todos os dias que nós queremos estar na presença do Senhor, não apenas pela restauração do nosso casamento, pela restauração da nossa vida, mas pela nossa salvação. E esse é o grande, é o plano maior que o Senhor tem na vida de cada um de nós, é a nossa salvação. Por isso que o Senhor tem nos chamado, por isso que o Senhor tem falado conosco, por isso que Ele tem nos permitido passar por todos esses momentos de dificuldade e demonstrado o plano, o zelo que Ele tem por cada um de nós. Eu não sei em que fase do deserto que vocês estão, irmãs, mas eu posso dizer a cada uma de vocês que o Senhor ama a cada uma de nós, a cada um de nós, e que Ele tem planos de salvação, Ele tem planos de restauração da nossa vida, irmãs. Mas Ele quer que nós saiamos desse vale da decisão. Qual é a decisão que o Senhor quer que você tome hoje, irmãos? Analise espiritualmente nesse momento. Avalie a sua vida, avalie como está o seu relacionamento com Deus. Pergunte ao Espírito Santo do Senhor qual é a decisão que você ainda não tomou. Em que área da sua vida que você tem que decidir? Será perdoar o seu esposo? Eu me recordo que algum tempo atrás eu falava para Deus em oração: Senhor, eu perdoo ele. Mas em alguns momentos em que eu ia orar, o Espírito Santo do Senhor me demonstrava que eu ainda não havia perdoado
o meu esposo como eu devia perdoar. E eu dizia amém, Senhor, porque como eu perdoo, o Senhor também vai perdoar os meus pecados, Senhor. Eu entendo o que tu queres falar comigo, eu entendo que o Senhor quer me mudar, que o Senhor quer trabalhar em mim, então me mostra mesmo, Senhor. E faz pouco tempo eu e meu esposo voltamos a conversar. Vejam que eu dizia que perdoava ele, mas nem conversando a gente estava. E agora há pouco tempo, aí faz uns meses, eu e ele voltamos a conversar, voltamos a conseguir estar um na frente do outro, assim, sem sentir aqueles sentimentos que perturbam a gente, que não provém do Senhor. E todos os dias a gente tem que estar decidindo isso, irmãos, porque o Senhor colocou no meu coração que haja o que houver, aconteça o que houver, os planos do Senhor, desde lá da minha mocidade que eu pedi para Ele, que Ele não mudou nada, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor, se Ele falou que vai fazer na nossa vida, não vai ser agora, depois de tanto tempo, que Ele vai deixar de cumprir. Essa é a decisão que eu tomei na minha vida e que eu falo para o inimigo todo dia: não me venha com pensamentos derrotistas, não me venha achar que na minha vida o Senhor não vai cumprir, aleluia, porque o Senhor está cumprindo dia por dia. E as armas, irmãos, que nós podemos forjar é através da oração, é estar clamando ao Senhor, como a palavra do Senhor disse, que nesse momento em que os gafanhotos tomaram a nossa vida, em que eles destruíram tudo o que o Senhor colocou na nossa vida, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele venha trazer restituição, para que os campos venham ficar verdejantes de novo, para que os nossos celeiros venham se encher, a ter fartura na nossa vida. Escolha, meus irmãos, escolham estar na presença do Senhor. Escolham a paz, a alegria que vem do Senhor. Eu glorifico ao Senhor porque o Senhor tem trabalhado na minha vida, Ele tem me ajudado a reorganizar a minha vida, que eu pedi a Ele em oração, falei: Senhor, me ajuda, eu preciso, Senhor, colocar a minha vida no Teu caminho, Pai, porque as pessoas estão olhando para mim, Pai, as pessoas estão olhando para mim, Senhor. Tu não vem aqui. Acho que Ele quer participar da live, irmão. E eu creio que o Senhor está trabalhando lá na vida do meu marido. Eu não fico procurando saber o que ele está fazendo. Às vezes vem algumas pessoas e vêm me contar: olha, tá acontecendo. Eu digo: não quero saber. Eu disse: porque a gente não pode se deixar contaminar por esses pensamentos que vêm. A gente não pode achar bom que lá do outro lado não esteja bem, que ele esteja passando por necessidades. A gente sabe que não é isso que Deus quer, porque Deus é Deus para mim, para ti, mas Ele é Deus dos nossos maridos também. Então, eu escolhi entregar no altar do Senhor. Eu escolhi não apenas o meu casamento, mas a minha vida, a minha salvação. Eu escolhi perdoar o meu marido. Eu escolhi me consertar na presença do Senhor. A palavra do Senhor também fala para nós estar falando ao nosso filho. A palavra de Deus nos ensina que o esposo é o sacerdote do lar. Hoje aqui na minha casa ele não está mais. Está nas minhas mãos falar de Deus para os meus filhos. Nós temos que fazer isso, nós temos que continuar, porque nós temos que crer pela palavra que a nossa família não foi destruída. O inimigo traz esses pensamentos na nossa vida. Mas a nossa família não foi destruída porque o esposo saiu de casa, porque Deus está aqui dentro do nosso lar. E a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso esposo. O Senhor tem projetos de restauração para a nossa vida, mas para isso nós temos que forjar as nossas ferramentas com aquilo que nós temos, que é a nossa fé, a nossa oração, jejum, estar buscando aprender da palavra, estar nos enchendo das palavras de esperança, porque desesperança é o contrário do que o inimigo quer. A desesperança é a incredulidade, a falta de fé, a falta de relacionamento com Deus, irmãos. O Senhor tem feito coisas maravilhosas na minha vida. O Senhor tem me aberto portas, o Senhor tem me permitido viver coisas que, se talvez essa invasão de gafanhotos na minha vida não tivesse acontecido, eu não iria viver, eu ia continuar lá, talvez no vale da decisão, achando que estava servindo a Deus e na verdade não estava. E hoje eu glorifico a Deus porque eu sei que o Senhor está fazendo. E eu sei que pode levar o tempo que levar, mas eu vou contar o meu testemunho
porque isso é para engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor tem plano na vida das famílias. E o inimigo não quer isso, o inimigo quer que a gente desista, quer que a gente pegue o caminho mais fácil. Ah, eu vou lá, eu vou começar a me relacionar, eu tenho que ir para lá. E o Senhor quer que nós permaneçamos firmes, que nós permaneçamos na presença dEle, porque o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E no tempo oportuno, Ele vai trazer aquilo que foi perdido. Como a palavra do Senhor disse, a chuva temporânea seródia no deserto, irmãos. Eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida, eu creio que Ele está trabalhando na tua vida também. Não desista, irmãos. Não desista, saiam do vale da decisão. Eu não sei o que vocês precisam decidir, mas todos os dias nós precisamos decidir alguma coisa. O inimigo lança gafanhotos na nossa vida todos os dias para que nós saiamos da presença do Senhor. E todos os dias nós temos que decidir que o Senhor é Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Antes de estar passando a palavra, eu quero orar por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei, Senhor Jesus, que tu estás trabalhando, Pai. Que tu estás trabalhando na vida de cada um de nós, Pai. Ô Senhor Jesus, a tua palavra falou nessa noite, Pai, que nós precisamos decidir, Pai, que há coisas na nossa vida que nós precisamos decidir, Pai. Nesse momento, toca cada um dos meus irmãos, Pai. Mostra a eles, Senhor Jesus, qual é a decisão que eles precisam tomar, Pai. Que eles venham, Senhor Jesus, a estar na tua presença, Pai. Que tu repreenda, Senhor Jesus, os gafanhotos da nossa vida, Pai. Que assim como a tua palavra falou, Pai, o Senhor venha novamente, Senhor, a restaurar a nossa terra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, a derramar fartura, Pai. Fartura de fé na nossa vida, Pai. Fartura de esperança, de alegria, Pai. Que nós venhamos novamente, Senhor Jesus, a fazer planos, Senhor. Planos abençoados por Ti, Pai. Que os nossos planos estejam, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós entregamos, Senhor Jesus, a nossa vida, a vida da nossa família, os nossos casamentos, Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que Tu és Deus na nossa vida, Pai. Nos ensina, Pai, a ter paciência. Nos ensina, Senhor Jesus, a esperar em Ti, Senhor. A estar testemunhando enquanto isso, Pai, que apesar de toda e qualquer situação, nós estamos na Tua presença, Pai. Nós estamos nos alegrando em Ti, Pai, porque confiamos, Senhor, que Tu estás fazendo o melhor, Pai. Que o Senhor está fazendo, como diz a Tua palavra, Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas, Pai. E no devido tempo, Senhor, nós vamos estar testemunhando, Pai, o que o Senhor fez na vida de cada um de nós, Pai. Toca cada mulher, toca cada homem que aqui estiver, Pai. Que eles estejam, Senhor Jesus, fortalecidos na Tua presença, Pai, assim como Tu tens me fortalecido, Pai. Eu te honro, eu te dou graças, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que Tu estás fazendo e por tudo que Tu ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. O livro a qual nossa irmã nos trouxe a mensagem hoje tem uma mensagem riquíssima, queridos. Uma mensagem de uma profundidade muito grande, embora seja um livro curto, mas ele nos traz uma mensagem que foi muito bem explorada pela nossa irmã. Das adversidades que nós passamos pela vida, das sequidões, dos gafanhotos, né, das intempéries, das perseguições, mas que Deus sempre está ali. No capítulo 2 desse livro, no verso 13, o profeta registrou a seguinte mensagem: e rasgai o vosso coração. Gente, essa live de sábado, essa reunião, esse culto ao Senhor, ele é para a gente fazer a entrega de um jejum. E nós devemos entender que o jejum, ele não é para o benefício do Senhor, é para o nosso. O jejum é essa guerra constante entre a carne e o espírito. O jejum é para que você fortaleça o espírito e não a carne. Então, o Senhor pede para o profeta fazer o seguinte registro: rasgai o vosso coração. E o que é rasgar o coração? A irmã Márcia ainda há pouco falou que ela chegou ao ponto em que ela chegou até a duvidar
de continuar com a sua vida. E aí ela rasgou o coração, ela chegou e disse, Senhor, eu não posso mais, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida, Senhor. Age na minha vida, Senhor. Traz de volta a luz que eu preciso. Clareia os meus olhos. Tira as escamas dos meus olhos. Faz com que eu enxergue um futuro. Faz com que eu olhe para a vida de uma outra forma. E alguém pode chegar e dizer isso, mas eu já fiz isso e não aconteceu nada. Eu vou continuar o texto para vocês. O texto diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É um momento entre você e Deus. Quando a irmã Márcia fez isso, ela não propagou. Com toda certeza foi um momento de muita dor, de muita solidão, em que ela chegou e teve essa conversa com o Senhor. Ela não propagou isso, ela não fez para que os outros vissem. O texto continua e diz assim, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Então eu não posso ter esse momento de rasgar o meu coração para com o Senhor se eu não me converter a Ele. E o que é se converter a Ele? É entregar a sua vida a Ele. É ser completamente dependente dEle. É colocar Ele no altar em que, por alguma razão, por algum momento, você colocou a outra pessoa. Você começou a colocar aquela outra pessoa como o centro da sua vida, como a razão da sua vida. Então, converter ao Senhor é devolver esse lugar a Ele. É devolver esse altar a Ele. E quando você consegue fazer isso, você acaba fazendo o quê? Descansando. Você acaba descansando no Senhor. E isso é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm, porque a ansiedade toma de conta e as pessoas querem resolver com a força do próprio braço, querem resolver com seus pensamentos. Ah, pastor, eu pensei que se eu agisse assim. Ah, pastor, eu não vigiei, não segurei a língua e falei isso, porque não acreditam que o Senhor é capaz de resolver. A promessa que o Senhor fez ao seu povo no livro de Joel foi grandiosíssima, mas antes ele chamou o povo ao arrependimento, né? Ou seja, poxa, eu estou buscando, eu estou me aproximando, eu estou colocando o Senhor no seu lugar, mas está faltando alguma coisa. Eu preciso perdoar meu marido. Eu preciso liberar esse perdão. E não é porque ele mudou, porque ele é bom, porque ele é isso. Não, sou eu. Eu libero o perdão por mim, não é pelo outro. Eu libero o perdão porque se eu liberar o perdão, eu vou poder orar o Pai Nosso. Se eu não liberar o perdão, o meu Pai Nosso ele vai ressoar num teto e não vai chegar aos ouvidos do Senhor. E o texto continua dizendo, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, e grande em benignidade. Haverá investida dos inimigos, como houve naquela época, no tempo de Joel? Sim. Haverá os gafanhotos que chegam de forma repentina, com as coisas repentinas que acontecem em nossas vidas. Mesmo atravessando o deserto, uma dívida aparece que você não esperava. Seu emprego é ameaçado que você não esperava. Seu filho, que era um bom filho, começa a dar problema que você não esperava. E mesmo com esse aparecimento desses gafanhotos, mesmo assim, o Senhor ainda tem promessa. Existe promessa? Existe, mas existe também um chamamento ao arrependimento. Existe também um chamamento ao perdão. Existe também um chamamento a repor, a colocar, a recolocar no seu devido lugar aquele que nos deu vida. Divulguem os canais Beatitudes, nós não temos nenhum tipo de interesse outro que não seja a propagação do reino de Deus, nós não temos nós não cobramos nada por absolutamente nada. Até os custos de manutenção de toda essa estrutura que é mantida, o Meet e outras coisas que têm um certo custo, não pesa em nada sobre ninguém do canal. Então divulguem os canais Beatitudes. Quando forem assistir esse vídeo que vai lá para o canal, não esqueçam de ir lá e dar aquele joinha, dar o ok, para que o YouTube entenda que é relevante